Muito obrigada. Vamos lá, né, para o nosso painel. Um painel super importante aí. Tem algumas perguntas que vocês enviaram no primeiro painel e a gente pode trazer agora para esse. Como eu falei no primeiro painel, nós temos sempre uma curadoria especial em todos os nossos debates. E, nesse debate, a gente conta com a Jaqueline, que preparou uma abertura muito interessante para nortear a nossa discussão. Então, eu gostaria, por favor, Jaqueline, que você fizesse a nossa abertura. Tenho aqui o... Precisar passar, por favor, a apresentação aqui da Jaqueline. Bom dia a todos. Bem, quando a gente fala de segurança, a gente vê que o assunto segurança dentro das empresas, ele começou realmente a ser levado a sério de uns 10 anos para cá. Antes, a segurança era muito misturada ali com infraestrutura, e aí a gente não tinha um posicionamento, principalmente da alta gestão, em relação ao tema. E aí, de um tempo para cá, potencializado pós-pandemia, a gente teve um boom de atenção sobre esse assunto. Só que, assim, como tudo, a gente... né, a gente não está tendo aqui a apresentação, por favor. Está aqui, é porque não estava aqui no nosso... ali, né? A gente não está tendo retorno, que nem o Tim Maia, estamos sem retorno aqui. Mas tudo bem. Bem, e aí, até pouco tempo atrás, talvez há uns 5 anos, uma das principais proteções era ainda a credencial. E aí a gente veio trabalhando para que a credencial a gente fosse substituída, né? E agora a gente vê um problema, que são os vazamentos constantes, mega vazamento, formação de base de dados de credenciais. E a gente está lutando, correndo atrás disso, para conseguir equilibrar novamente esse jogo. E aí, ao mesmo passo que a gente tem megas vazamentos, bases sendo cruzadas, a gente também tem que os atacantes estão tendo um novo perímetro, né? Com a migração para um ambiente totalmente digital, aquele meu perímetro controlado com meu firewall, dentro da minha empresa, eu faço um DLP ali dentro das máquinas que estão disponíveis para o meu usuário, isso está sumindo. Agora eu tenho o usuário, as pessoas e os seus dispositivos como perímetro da minha empresa. Então, eu acabo criando um novo problema. E aí, esse sonho, né, de não depender mais da senha começou a virar uma realidade, mas, ao mesmo tempo, isso também começou a virar alvo. E aí, agora, eu tenho o meu atacante, que ele não está mais tão preocupado em atacar um sistema. Eu tenho agora um atacante que começa a invadir pessoas, fazer a sua engenharia social. Por quê? Porque as pessoas, eu consigo manipulá-las, eu consigo influenciá-las. E o sistema não, o sistema é mais rígido, ele está protegido ali em diversas camadas. Só que a pessoa está a um passo de estar dentro da sua empresa. Então, agora eu tenho uma nova ênfase nesses ataques. E aí, agora a gente tem esse cenário. É mais fácil eu invadir uma pessoa do que eu invadir o sistema. E aí, no Brasil, a gente tem visto que os ataques usando credenciais, eles estão crescendo significativamente. Aqui a gente trouxe o dado, que 51% dos incidentes, eles começaram a partir de uma credencial vazada. E aí a gente começa a ter um cenário de senhas fracas combinada com uma não configuração adequada, seja ela, por exemplo, o MFA está disponível, mas a pessoa simplesmente ela não configurou. Eu tenho também o comportamento humano influenciando em todo esse processo. Então, ok, eu tenho um MFA configurado. Chegou um pop-up ali para a pessoa, você está sendo acesso, ela mal lê, ela já clica, sim, sou eu. Depois ela vai pensar, o que era aquele pop-up que apareceu? E eu tenho uma engenharia social com IA. Se a engenharia social já era um problema, agora, incluindo a IA em todo esse jogo, essa engenharia social ela é potencializada para o sucesso.
Bem, e aí, a gente, além de tudo isso, a gente ainda tem outro problema, que é o quê? Ok, eu fui lá, conscientizei meu usuário, eu trouxe ferramentas para proteger, meu usuário está consciente, mas às vezes ele está insatisfeito. Ou às vezes ele está sentado num bar, e aí chega alguém, escuta uma conversa ali e já começa uma engenharia social. A ponto de que aquele meu usuário que está dentro da empresa, que eu tenho várias ferramentas para proteger a credencial dele, ele simplesmente vende a credencial dele, ele vende o acesso, ele coloca o atacante dentro da minha empresa de tal forma que dificulte todas as minhas ferramentas disponíveis a detectar esse acesso. E aí agora a gente tem um desafio central. Como que a gente consegue equilibrar a segurança, equilibrar a usabilidade, porque não adianta nada eu colocar uma segurança tão restritiva a ponto que eu prejudique até mesmo o meu negócio, e aí eu ainda tenho que lidar o comportamento humano nessa balança. E aí eu acho, Graça, que vai ser super interessante essa nossa discussão, porque assim, o tema está super aquecido e tem várias coisas que a gente pode discutir para ir tentando equilibrar novamente esse jogo. Muito bom, excelente abertura. E hoje, né, eu tenho aqui uma frase muito interessante. Hoje não basta saber quem acessa o sistema, é preciso saber o que essa identidade faz depois que ela entra. Arthur Paixão, como os hospitais que lidam com dados sensíveis estão enfrentando esse tipo de ameaça num ambiente tão complexo, onde você tem perfis, né? Desde credenciais ali supervalorizadas, time, né? Como a gente está vendo aí sendo aliciado, mas também um público, né? Bastante diverso, né? De profissionais que acessam todos esses sistemas, né? Então, como é que vocês estão no Einstein enfrentando esse desafio? Tá, quando a gente fala de setor de saúde, a questão de regra de negócio ela é muito complexa. Porque já pararam para pensar que se um paciente ele está todo paciente ele tem o direito de poder travar o seu prontuário. Então eu quero somente que meu corpo clínico acesse meu prontuário e que mais nenhum outro médico, enfermeiro, ou tipo de profissional da saúde acesse. Mas no momento de uma crise, que aquele paciente ele está dentro de uma UTI e quem que é o médico plantonista da UTI quiser acessar, existem controles que dizem assim, para esse tipo de cenário, a gente precisa garantir que a pessoa que esteja de plantão ela vai ter que acessar por uma situação de crise. Recentemente eu ouvi uma frase que faz muito sentido com o que a gente vê hoje, que é o hacker de hoje em dia ele não hackeia, ele loga. E é basicamente essa lógica que a gente Boa. vê. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em conseguir acessos. A gente já teve diversas discussões de será que um dia o passwordless ele vai chegar nessa área de saúde? E a gente ainda não conseguiu encontrar uma direção para saber se é possível e é factível. Recentemente o pessoal do Einstein teve uma discussão que estava na China, vendo alguns hospitais lá, para poder avaliar como que isso funcionava. Vocês têm referências de hospitais que já conseguem esse tipo de... Uma única referência... Vocês estão ouvindo bem o Arthur? Está precisando aproximar um pouquinho mais? Agora aproximar. Isso aí. Aí, acho que vai ficar melhor. Recentemente, a gente fez um benchmark com um hospital na China, que foi o único hospital que conseguiu implementar um modelo de passwordless, mas ele é um hospital beta de teste, vamos dizer assim. Então, tudo que eles estão implementando nesse hospital é que seria o estado da arte do futuro, que no fim do dia muitas das coisas já estão no presente hoje, mas que como que o ecossistema ele funcionasse de forma autônoma, tudo monitorado, sem ter esse tipo de acesso com segregação por padrão de mercado que a gente usa, e que funciona muito bem, porém, existem questões de rastreabilidades no dia a dia que ainda existem alguns gaps que eles não conseguiram resolver. Então, a gente está tentando entender quais são os problemas do futuro que a gente vai conseguir encontrar e já para poder prever aqui. Mas essa questão de quem acessa o quê, o médico, o paciente, o enfermeiro, ele está muito mais pautado na situação da crise. Então, vão ter cenários que o pessoal do corpo vão ter que acessar e não tem o que discutir, porque é uma situação de crise, e tem cenários que vai ter que fazer, vai ter que ter o bloqueio. Nossa campanha de conscientização ela é muito focada hoje em o risco da venda do acesso. Por mais que a gente implemente MFA... E esse foco é muito mais da venda de acesso, você acha que é muito mais da equipe
hoje de cyber, de tecnologia, ou de quem está fora? Porque, assim, tem acessos muito privilegiados dentro da área de vocês, né? E esses acessos são visados. A gente citou aqui o caso, né? Já se falou aqui, né, desse grande, né, assédio que foi ali, o comprometimento num bar, né? De alguém que tinha um acesso privilegiado. Para vocês, o que é o foco principal? O foco principal é acesso de externo para dentro. Então, por exemplo, a gente recebe né? tanto de jornalistas, como, por exemplo, tem uma pessoa VIP, um notório, um famoso, está internado. Querendo saber o que está acontecendo. Às vezes ela nem quer o acesso da pessoa, mas ela quer saber o que está acontecendo com aquela pessoa dentro. Então, tudo começa assim, me passa a informação, essa pessoa, qual que é a doença que ela tem, e daí começa a evoluir. Então, a gente começou a ter uma abordagem muito mais com os funcionários do tipo, cara, isso aqui é criminal. Isso aqui não adianta o time de segurança fazer o trabalho de segurança, sendo que existe um fator humano, que a gente entende ainda que é o elo mais fraco, no fim do dia, mas que pode estar colocando todo o trabalho que a gente está construindo para baixo. Então, essa preocupação que a gente teve aqui foi entender o que está acontecendo hoje, que a gente recebe de denúncia interna, mas o que está acontecendo no mercado, para conscientizar, porque a segurança é a empresa inteira que tem que estar tocando, não é de um time ou outro específico. Perfeito. Frutuoso, você atua com grandes volumes de dados, né, e operações. Como é que vocês estão lidando com a governança de identidade? Vocês estão estabelecendo algum modelo diferenciado? O passwordless é também algo que vocês estão buscando? Como é que você vê essa realidade no setor em que você atua? Bom dia. Obrigado, Graça, de novo. Imagina, que agradeço. Sempre um prazer, uma honra estar aqui no Security Leaders. Passwordless, eu acho que é legítima uma realidade, mas a gente ainda não chegou nesse nível de maturidade. Né? Como o Arthur comentou aqui. Para quem não sabe, a AIC é uma BPO de contact center. São 55 mil funcionários, dentre os quais 49 mil são operadores de telemarketing. Então, imagina a complexidade da questão comportamental. Acho que tem uma questão que é óbvia, tudo que a gente tem visto de ataque cibernético bem-sucedido, tem um ser humano por detrás, né? Tem um atacante que é um humano, sem falar da IA ainda, né? Mas assim, e tem um ser humano lá que tem as suas motivações. No setor de contact center, o aliciamento é muito forte. Então, tem uma questão prática de como que, de fato, a gente entende essa questão comportamental, e o que a gente tem feito em relação de educação é personificar. Uma coisa que eu aprendi já há algum tempo, define personas dentro da companhia. Então, a depender da área de atuação, da criticidade do dado e do risco associado, você tem um maior ou menor nível de risco para aquela área específica. Então, a gente consegue, de alguma forma, customizar um treinamento que, de fato, faça diferença. Porque, gente, pensando num setor de contact center, que o operador tem 6 horas para trabalhar por dia, ele não vai parar meia hora para um treinamento. Então, esse é o primeiro desafio que eu estou enfrentando lá. E estou lá apenas 5 meses. Então, a gente já identifiquei junto com a equipe quais são os gatilhos para que, de fato, eu consiga chegar nesse operador de forma que ele entenda, compreenda a responsabilidade dele inerente àquele negócio, àquela atividade fim que ele realiza. Porque uma pessoa na ponta, até fazendo uma analogia com um porteiro de prédio, que o salário não é alto, é o cara que tem a chave do prédio e é o cara que é aliciado e deixa o bandido entrar. Então, no contact center é muito semelhante a isso. Então, como que, de fato, a gente entende a motivação de um cara que está numa cidade pequena, no interior do Nordeste, que acorda cedo para trabalhar e pode ser abordado na frente do site por um bandido? E aí, então, a gente está tentando entender isso. Agora, semana que vem, a minha equipe está num site físico, 3 sites físicos na Paraíba, para fazer ações pontuais, que é o que, de fato, essas pessoas entendem e compreendem, a linguagem deles. Perfeito. Então, a definição da persona é isso, entender a motivação, qual que é o acesso, se, de fato, ela precisa daquele acesso. E aí, a tecnologia é meio. Eu sou, acho que, um afortunado por estar numa empresa que investiu muito em tecnologia, muito mesmo. Quando eu cheguei lá, eu olho para as logomarcas, que é Top Garner, já há alguns anos, então investiu-se muito em tecnologia, mas existe o gatilho necessário, importante e preponderante de atuar no comportamento.
Perfeito. Então, e contact center tem muito turnover, né? Então, como que a isso gente que eu ia gerencia falar, isso né? também? Isso também é um desafio grande, né? Essas mudanças constantes. Abílio, para fechar aqui e depois trazer de volta para a Jaqueline concluir essa nossa primeira parte, abrir para as perguntas, nós viemos já conversando há bastante tempo, Abílio, sobre muitos desafios nesse cenário, né? Mas esse ano a gente acompanhou alguns casos, né? A CM Software, por exemplo, foi um caso de aliciamento. A gente tem visto o quanto está desafiador trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, você que fala tanto dessa área de dados, né, e tudo mais, a gente sabe que hoje a IA está toda plantada, todos os negócios que estão sendo feitos em IA têm muito dado como crítico, e é isso que os caras querem acessar, porque é isso que tem valor dentro da organização. Então, essa triangulação ela complicou bastante. Como é que você está vendo aí a saída? Quais são os caminhos que você pode estabelecer para poder trabalhar com mais segurança nesse cenário? Graça, primeiro agradecer a todos que estão aqui, mais uma vez a parceria, né? A gente está aqui mais um ano, espero que a gente que nós sigamos mais anos assim. Você tocou num tema que eu tenho conversado muito. Os colegas já tocaram aqui, né? Que é mais fácil aliciar do que hoje as empresas já implementam MFA, duplo fator de autenticação, biometria. Teve o caso recente da Caixa aí que a gente pode falar um pouco depois da questão da biometria. Mas hoje é mais fácil aliciar. E o que a gente usa de contramedidas no geral, né? A gente evita que o usuário leve celular, a gente tem câmera monitorando. Mas por que a gente não monitora melhor o dado? Porque, no final das contas, hoje, se alicia, na maior parte das vezes, para roubar dados, para ter acesso à informação, ou para usar com inteligência artificial, ou para facilitar alguma coisa. Por que a gente não está ali monitorando a base de dados? Se eu tenho um operador, por exemplo, de call center que teria que acessar um registro por minuto, um exemplo, por que ele está acessando 3? Por que o comportamento dos outros 39 mil são diferentes? Então, às vezes, você já me viu falando sobre isso, eu procuro chamar a atenção. O dado é o objetivo final na maior parte dos ataques. E a gente está fazendo muito pouca coisa com dado. Por que a gente não colocar um EDR no dado, um firewall de fato no dado, ter visibilidade na informação? Isso vai me ajudar a detectar anomalias, já que não somente diminuindo, um duplo fator de autenticação, uma autenticação forte, já se mostrou que não é suficiente, porque a engenharia social permite que o acesso lícito consiga extrair informações. Então, eu tenho procurado conversar com os nossos clientes no dia a dia, que a gente tem esse conceito muito claro quando a gente está falando da rede, a gente quer ter um CIEM, a gente quer ver a postura, mas quando a gente está falando do mundo digital, integrar a aplicação, dado, autenticação e ter visibilidade completa para você detectar anomalias, a gente ainda está um pouquinho longe. E já existem tecnologias e a gente vê que isso consegue fazer a gente evitar algumas coisas ou pelo menos detectar muito rapidamente. Perfeito. Para a gente começar a interagir com vocês, Jaqueline, a gente já tem uma pergunta aqui do André Satic. André, onde é que você está? Opa, obrigada aí, André, por você participar e contribuir. Achei bem interessante a sua colocação. Falamos sempre de inovações, prevenção, soluções, onde demonstramos o que chamo de custo evitado, que não foi gasto, pois evitamos ataques e prejuízos financeiros. Mas a gestão de acessos, uma área tão crítica e importante, ainda é tão desvalorizada, assim, ainda não se tem assim o valor necessário para essa área. É o questionamento do André. Eu acho que a segurança como um todo ela está galgando espaço no orçamento. Eu vejo que hoje muitos líderes de segurança ainda precisam defender uma segurança básica, seja ali ter um EDR, né, que faça uma gestão adequada, ter um CIEM para ter um correlacionamento de logs. Então, eu acho que muitas empresas ainda estão sofrendo ali no feijão com arroz. E a parte de credencial, eu acho que é uma parte difícil de levar para a autogestão. Então, eu acho que, para isso, é importante que o líder de segurança comece a levar isso para a autogestão,
consiga com que a alta gestão entenda a importância e a alta gestão venha descendo isso tudo para o resto da empresa. Aí sim a gente vai conseguir ter melhores investimentos para a área de segurança e investimentos adequados nessa parte de gestão de acesso credencial. E assim, a fala do Abílio foi perfeita, porque às vezes a gente está tão preocupado se o meu usuário vai perder ali uma credencial, que eu estou deixando de olhar para o comportamento pós-acesso. Então, o que meu usuário está fazendo pós o login? Ele está fazendo algo que não é habitual dele fazer? Ele está tentando requisitar acesso em um documento que geralmente ele não tem? Ele está baixando um volume de dados? Ele está fazendo envios? Então, eu tenho que começar a monitorar isso para conseguir fazer uma gestão de forma eficiente. Perfeito. Diego Viana, cadê o Diego? Aqui é difícil, né? Eu costumo sempre olhar para quem manda pergunta. Ah, tá lá, porque eu pedi para concentrar todo mundo aqui, mas vocês gostam de se espalhar, né? Eu entendo isso. Dificulta um pouquinho para a gente aqui no palco, mas está tudo certo. Então, o Diego pergunta o seguinte, Frutuoso: como uma empresa de contact center pode mostrar maturidade de segurança em colaboradores que têm uma rotatividade tão alta? Como eles podem apresentar isso para os clientes que atendem? Quer dizer, insistindo um pouquinho naquele ponto que você tocou aí, né? Porque eu acho que alta rotatividade, acho que hoje não é só da área de contact center. Eu acho que rotatividade hoje é algo que nós estamos enfrentando, né, em todos os setores, né, com mão de obras aí que, né, um turnover muito grande, né? Caramba, Diego, que pergunta, hein? Mas assim, vamos lá. Acho que primeiro assim a coisa é definir-se a maturidade no processo, né? Então, obviamente que as pessoas são super preponderantes para quem de fato a gente configura isso, mas quando eu falei de personas, é de fato a gente entender ali se aquela persona, que é o operador de telemarketing, que é uma função, está bem blindada, né? Independente do cara que vai sentar naquela PA. Que uma posição de atendimento, invariavelmente, tem 3 pessoas sentando naquela cadeira ao longo do dia. Então, de maneira fria, assim, eu não preciso olhar para o ser humano, mas eu olho para a função. Se eu conseguir, de fato, entender quais são todos os riscos associados, inclusive em relação comportamental daquela função, eu consigo ir aumentando, né, em maturidade nesse processo que está atribuído àquela operação. Então, na IC, a gente tem sempre dentro de uma operação, se tem uma logomarca aqui, eu vi pessoas aqui, são vários clientes sentados aqui com certeza, mas a gente tem lá sempre um champion, né, que é o meu cara que geralmente não tem um turnover, porque ele já está numa posição gerencial. Essa pessoa que vai ditar a regra ali, vai sensibilizar, vai entender se a prática e o regramento está sendo realmente efetivo. No final, se a gente conseguir educar essas pessoas no dia a dia, independente do turnover, eu consigo assegurar essa elevação de maturidade. Arthur Paixão, você falou aí sobre um case, essa pergunta enviaram, não se identificaram, não tem problema também. Mas você comentou sobre um case interessante de um hospital trabalhando com já um modelo sem password. Mas, quando a gente olha as tecnologias emergentes, biometria, autenticação contínua, IA, ganhando espaço, o que você vê aí de mais interessante que pode colaborar nesse sentido? O que eu vejo é muito da análise comportamental dos usuários, porque não adianta eu implementar... Análise comportamental. Isso, não adianta eu implementar todos os possíveis controles que eu não sei o que aquela função daquela pessoa realmente faz. O setor de saúde ele é complicado porque, no nosso caso, especificamente... Por exemplo, vocês lá, MFA já todo mundo tem. Isso é o padrão. Biometria... Também, dependendo também do contexto que a pessoa está utilizando, biometria, tanto faz. Quer dizer, esse, não diria nem o básico, mas pelo menos esses usos mais tradicionais assim de controle, vocês já estão usando. Qual que é o desafio, né? O Einstein ele é uma instituição hoje que grande parte dos hospitais que a gente toma conta são setores públicos. Então, só em São Paulo são 33 UPAs, AMAs, UBS e CAPs. Isso que eu ia falar. A gente começou aqui, desde o início da conversa aqui, a Bíblia, a gente está falando dos vizinhos, tá? O vizinho hoje é algo que está preocupando muito, porque todo mundo está num modelo de ecossistema, né? Alguém aqui opera numa organização isolado? Então. Ninguém.
Então, o que você está falando é interessante. Quer dizer, você não tem que olhar só o teu ambiente, mas também o entorno, esse né? é o maior desafio que a gente tem, porque todas essas tecnologias de controle de segurança que eu implemento no setor privado, nem sempre essa conta vai fechar no setor público. Então, o desafio que a gente teve durante esses últimos 3, 4 anos foi tentar encontrar esse equilíbrio entre o que seria um mínimo de segurança que a gente entende que essas unidades públicas deveriam ter, vão ter contratos que a gente entende que a conta vai fechar e tem contratos que não vão fechar, mas a gente entende que é um risco que a gente prefere não assumir, prefere reinvestir em cima disso para evitar um incidente maior. Porque, no fim do dia, se acontece um incidente de segurança num hospital do interior de algum lugar e que é da gestão do Einstein, ninguém vai querer dizer que aquele, o hospital público foi invadido. Não, é o hospital que o Einstein toma conta. Exato, eu ia te falar. Então, o que a gente tem visto é que, né, não adianta aquela coisa, foi um terceiro. São as grandes marcas que acabam aparecendo. E o efeito midiático hoje não é só na nossa mídia especializada, né? É como o pessoal brinca, hoje vai para o Jornal Nacional. O que vai mais gerar repercussão. Exato. Então, a gente se preocupa muito com isso e grande parte dos controles, no início, teve bastante rejeição. Por que eu tenho que colocar minha senha com 14, 16 caracteres? Isso é inaceitável. E a gente vai lá, senta, para poder conversar com o corpo clínico e explicar, cara, você consegue decorar o nome de uma doença? Por que você não consegue criar uma senha? Sei lá. É ótimo, tem que usar esses argumentos, né? Então, a gente tem que aprender a falar a linguagem do público para conseguir educar ele e fazer com que ele comece a pensar como segurança. Então, esse acho que foi o maior desafio que a gente teve em relação a isso. Abílio, a pergunta aqui foi bastante interessante no sentido de que a gente inevitavelmente fala de IA, a gente está sempre o tempo inteiro olhando o que está acontecendo e o que está vindo. Você que é uma pessoa, assim, um líder super antenado, e o André colocou uma área ainda com tanto desafio, você acha que vai ter uma conexão, a IA vai vir para ajudar alguma coisa, principalmente em análise comportamental, que foi o caso que o Arthur Paixão levantou aqui, depois queria que você comentasse também, dando um olhar um pouco mais futurista aí, e positivo também, né? Que a gente está indo para a metade final do painel, a gente não pode deixar, né, a turma aqui achando, caramba, o problema é grande mesmo, mas o que você vê aí, o que você vislumbra? Oi, Graça, a pergunta é bem interessante, né? Eu uso o IA já há muito tempo, desde quando falei de anonimização, me chamavam de louco, às vezes eu falo com a equipe, a gente está usando IA, eu uso IA para quase tudo, e o grande desafio é você saber ali onde você deve empregar a IA, a hora que você deve parar e tentar fazer as coisas, porque às vezes complica, mas eu vejo, é inevitável, né? Já tem estudos que... Vamos revelar a idade, né? Antigamente a gente falava, vamos usar computador, vamos perder o emprego. Você vê aí que só gera mais, nossa idade, só gera mais. Então, com certeza. O que eu vejo é o seguinte, a IA vai automatizar para o bem e para o mal, aqui é chovendo molhado, mas o grande X da questão é que a gente está implementando o IA e deixando para implementar a segurança da IA depois, como a gente fez lá com a tecnologia, com a TI. Exato, implementa a TI, de novo, é o mesmo filme, né, gente? Só que esse filme agora é acelerado, né? A IA potencializa ou para o bem ou para o mal muito mais rápido. Então, o grande segredo é a gente procurar empregar a IA para o bem. Quando a gente fala de uma solução de monitoramento de comportamento, de acesso à informação, tem que ter IA ali. Se você não tiver uma IA, você não vai detectar um envenenamento de dados, por exemplo. Não é só o vazamento de dados. E esse envenenamento de dados, do caso que eu citei, que foi para o Fantástico, foi aliciado um agente que ia lá na base biométrica, apagava a biometria e botava uma biometria de uma foto. A solução de biometria também não era tão boa, aceitava qualquer foto. Depois perceberam que podia só pintar o rosto e aquela solução de biometria ali estava autenticando. E aí o que você fazia? Avisava lá o atacante, pode trocar a senha lá do Abílio. A foto do Abílio agora é do homeless lá que você colocou. Vai lá e pede para trocar a senha e tira o dinheiro dele da conta. Por que eu estou falando isso? Tinha um sistema de autenticação, forte ou não, mas tinha duplo fator de autenticação, mas foi aliciado um operador que ia lá na base de dados apagar a base biométrica e não tinha um monitoramento, não tinha uma inteligência artificial para ver por que ele está apagando, deveria apagar, quantos que ele está apagando, o horário é esse. Então, Graça, eu vejo que as soluções, hoje o bot hoje, ele se atualiza constantemente com inteligência artificial. Sim. Mas o bot é uma coisa que pode ser positiva, né, para automatizar. Hoje, como você falou, compartilhamento de aplicações via API. Se você não tiver inteligência artificial aplicada à sua equipe de segurança e às soluções de segurança,
fatalmente você não vai conseguir usufruir do melhor da IA, porque o atacante está aplicando. Então, o grande segredo aqui que eu falo é que esse até seria, eu acho que debate proposto por outro painel, que é o CISO do futuro. Eu trago para a reflexão que o CISO do futuro tem que estar mais antenado ao mundo digital, que é a identidade, a aplicação e o dado. Esses 3 pilares, assim como está todo mundo antenado no servidor, no PAN, no EDR, NDR, Exato. que tem que estar tudo conectado e gerar um alerta para mim crítico, esses 3 fatores não podem andar sozinhos, eles têm que estar correlacionados entre eles, para você, sim, com monitoramento, conseguir passar por um turnover, mas garantir que quem vai entrar sabe das regras, que está sendo monitorado, Perfeito. que está sendo auditado, e que não vai poder fazer coisa equivocada, e que quem saiu sabe que não tem como levar, porque está tudo ali bem explícito. Para finalizar, quando a gente olha o board, a gente vê a preocupação da empresa de contratar as Big Four da vida, Big Five, para garantir que os controles eles estejam lá, que o controle financeiro, que o RP está tudo certinho, para que você consiga operar. Por que as empresas que contratam terceiros também não exigem a mesma coisa? Tem duplo fator de autenticação, tem monitoramento da base de dados, eu consigo gerar relatório, eu consigo gerar comportamento, evidência, a API está sendo controlada, se não tiver, eu não vou fazer negócio. Eu acho que a gente também tem que passar a conscientizar Perfeito. o board que para Perfeito. contratar serviço de quem está aplicando isso, ou pelo menos tem um plano para aplicar. Aí eu acho que a gente Tem vai um começar... onboarding ali um pouco mais, né, criterioso, Exato. e não aquele assessment que o cara dá check, e que, na verdade, depois não é e não garante, né? Você quer complementar, Jaqueline, esse ponto? Tem perguntas aqui ainda chegando. Que ótimo. Então, depois eu passo para você. Uma pergunta aqui para você, Arthur Paixão, que tem exatamente o ponto que, coincidentemente, o Abílio tocou. Sabemos que... peraí. Antes disso, o Euclides, que mandou a pergunta. Cadê o Euclides? Me ajudem aí, é difícil detectar. Olha onde Euclides foi sentar, hein? Eu falei, pessoal, concentra todo mundo no meio. Olha lá, o Euclides está lá na ponta. Mas não tem problema, Euclides, já localizei você. Obrigada pela pergunta. Arthur Paixão, sabemos que a postura da alta direção é crucial para a adoção de cultura e medidas de segurança. A seu ver, como conscientizá-la? Palestras dirigidas, mídias digitais, eventuais processos ou alguma outra medida mais radical? Acho que a principal Adorei o final, Euclides. Acho que a principal medida que a gente fez com o nosso board foi falar a verdade. Vejo minhas experiências prévias de mercado, vi que muitos executivos eles tinham medo de falar os problemas que existiam na organização e só queria vender o lado bonito. Meu Blue Team aqui conseguiu pegar não sei quantos milhões de ataques. Mas não fala qual que é a quantidade de vulnerabilidade que a gente tem, quantos gaps de risco que a gente tem, quais são os principais ativos que oferecem risco para a organização, quais são os ativos obsoletos. Porque, por exemplo, no meu caso, o equipamento médico ele é um equipamento que ele tem um ciclo de vida de 10 a 15 anos. Então, se sair um equipamento hoje, eu só vou ter uma release nova nele daqui a 10 anos. Se aparecer uma vulnerabilidade durante esse período, eu vou ter que conviver. Uma máquina de ressonância, ela custa 10, 15 milhões aí, e não é simplesmente ir lá, encontrar uma vulnerabilidade e vamos trocar esse equipamento. Então, acho que o fato da sinceridade com o nosso board foi o que nos ajudou a ter essa força e ganhar na questão do incentivo do executivo. Não é tão simples você... Geralmente, a cultura de health, que ele está muito mais pautado em vamos investir na segurança do paciente para evitar erros médicos, melhor conforto para o paciente, mas a segurança digital fica em segundo plano. Só que, hoje em dia, com a transformação digital, a gente entende que a segurança digital ela também faz parte da segurança do paciente. Tivemos casos, 2 anos atrás, no hospital na Alemanha, que, por conta de um incidente de ransomware, morreu um paciente no translado entre instituições. E isso poderia ter sido evitado com a questão da segurança. Então, a gente entende que a segurança da informação ela também faz parte da segurança do paciente e é essa virada de chave que a gente teve de falar a verdade, falar quais são os problemas que a gente tem, trazer o que está acontecendo no mercado, tanto exterior quanto nacional, e contar o que aconteceu com nossos concorrentes diretos e indiretos, que aí começa a sensibilizar esse board e aí sim eles começam a pensar, putz, isso não pode acontecer com a gente. Perfeito. Bem, já me sinalizaram que esse painel está chegando ao fim, mas tem outro ainda. E Robson Manês, Robson ali, está no meio, fica mais fácil, Robson. Obrigada pela pergunta. Vou direcionar aqui para a Jaqueline, para a gente finalizar.
Falando sobre o monitoramento do comportamento dos usuários pós-login, lembra que você falou, e a Abílio também, né, enfatizou isso. Como fazer isso em um cenário onde a empresa possui diversas unidades de negócios, com funções muito distintas e também comportamentos distintos? É a pergunta e a resposta de milhões, né? Bem, E pior, né? Tem que responder isso rápido, porque está acabando o painel, né, Jaque? quanto tempo, Graça? 2 minutos? Não, dependendo da técnica ali da diretoria, Então, vamos lá. Bem, eu acho que, assim, hoje, dentro da área de segurança, não tem muito para onde correr. É pegar ali, investir em um modelo Zero Trust. Então, eu não confio em nada. E aí eu vou duvidar de tudo, não vou confiar em nada. Investir na conscientização do seu usuário, porque ele é um parceiro em todo esse ecossistema de segurança. Então, se ele não estiver jogando a favor, a gente vai ter um grande problema. Não é só o modelo Zero Trust que vai conseguir segurar tudo isso. Recentemente, por exemplo, na Embratur, no nosso treinamento, a gente colocou uma sessão ao vivo de um roubo de sessão. Então, a pessoa recebia um link por e-mail, em que aparentemente é a página realmente original, só que aquele link foi envenenado, e aí, a partir dali, a pessoa se autentica na página. No caso, a gente usou uma plataforma muito conhecida, e a pessoa se autenticou nessa plataforma. Só que, por trás, estava enviando o ID da sessão, tudo, e a gente conseguiu sequestrar ali ao vivo, mostrando para os nossos usuários o quê? Por mais que a gente, no passado, tenha ensinado, passa o mouse em cima do link, verifique cadeado, isso tudo não é mais suficiente. A gente já não recebe mais aquele e-mail de phishing desformatado. O e-mail do phishing é mais formatado do que a nossa própria comunicação. Então, assim, o meu usuário, ele tem que ver o quê? Contexto. É para eu estar recebendo isso? Por que eu estou me pedindo login? Então, eu tenho que ter um usuário questionador. E aí, além de tudo isso, eu pego o Zero Trust, mais conscientização, mais ferramentas. Então, eu venho tentando criar essa estrutura de que eu vou analisar o comportamento do meu usuário, eu tenho ali uma resposta automática a eventos, eu tenho um monitoramento de rede me gerando alertas. Perfeito. Então, eu vou casando toda essa arquitetura para dar conta desse problema. Tá ótimo. Eu vou finalizar, eu gosto de trazer a participação de vocês, acho muito interessante. O Amarildo fez uma pergunta, mas um comentário. Amarildo Oliveira, da Celulose Nipo Brasileira, cadê o Amarildo? Está lá no final também. Entendo que Passwordless deve ser um programa dentro da organização, sendo que uma preocupação são as aplicações legadas, que precisam ser modernizadas para atender o programa. Eu achei bem interessante você tocar nesse ponto, tá? Infelizmente, nesse painel, a gente não consegue responder, mas isso é uma forma de garantir que você continue aqui no palco comigo, e a gente vai falar sobre isso, sim. Ficamos com esse gancho aí para o próximo painel. Por hora, pessoal, obrigada. Obrigada pelas contribuições, perguntas. Continuem aqui conosco e palmas aqui para todos os nossos painelistas.